Senhor Jesus, obrigado. Obrigado pela vida dele. Abençoe com ele a sua esposa, a pastora Débora, o seu filho, o Paulo, a sua filha, a Suzane, o seu genro, o Jessé, e o seu neto, Thomas. Ó Deus, toda a sua parentela, também a sua mãe, sua irmã, e as pessoas que estão ligadas direto ou indiretamente a ele. E também o seu rebanho, o teu rebanho, Senhor Jesus, que está ao cuidado dele. Nesta hora, nós como igreja, o abençoamos, em o nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, 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 igreja. Pastor Carlos, na liberdade do Espírito Santo de Deus, que Deus o abençoe. Alguém pode me trazer uns papeizinhos aí, porque estou chorando muito. O Senhor está aqui, amados. Enquanto louvávamos, os anjos começaram a entrar nas fileiras. Ele está aqui para te abençoar, amado. Porque numa festa de aniversário, Jesus sempre será o principal, amém, amados? Uau! Jesus. Vamos lá. Obrigado. Primeiramente, eu quero saudar a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, também, queridos. Quero dizer que minha esposa só não está hoje aqui exatamente porque amanhã é o chá de fraldas da minha filha, que está grávida. O Thomas vai nascer em setembro. Estou ficando velho. Mas é uma alegria, né? Porque dizem que é muito divertido você estragar o neto, né? Então eu vou estragar bastante ele. Hein, Kennedy? É bom estragar, gente? Glória a Deus. Gente, meu óculos está todo embaçado. Pode colocar o post para nós? Está ali o post, hein? Queridos, eu não vou pregar sobre esse post, mas eu quero nesses 3 dias... Porque lá na igreja, nós fizemos 26 anos, no último domingo, e Deus tem falado a nós sobre atitude. E essa é uma das atitudes que eu quero que você, antes da pregação, você atente bem, nessa frase. Servir não se trata do que você faz, mas do que vem você fazendo. Eu quero que você não fale nada, só olhe para a pessoa que está do seu lado, olha bem e pense. O que é que você vê nessa pessoa? Não é brincadeira, não é para rir, apesar que sim, às vezes a gente ri porque a gente lembra coisa boa, né? Coisa engraçada. Mas o quanto essa pessoa que está do seu lado tem servido. Olha, eu vou me demorar um pouquinho nesse negócio aqui, viu? Olha bem para a pessoa do seu lado aí, o quanto essa pessoa tem servido. Não é pelo que ela faz, mas pelo que você tem visto nela. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém.
Há 26 anos eu estou na Manancial. Há 26 anos atrás, fui convocado para vir a Brasília, eu, minha esposa e minha filha, que não tinha nem um ano ainda. E viemos nessa cidade, Suzane no colo, hoje grávida, para ser mãe, né? Agora em setembro. E quando chegamos aqui nessa cidade, o bispo Roberto imediatamente disse: Deus mandou te ungir, pastor. Eu quero dizer para você uma coisa, às vezes você pensa que você já sabe o que é ser crente. Diga para o teu irmão assim: você ainda não sabe o que é ser crente. Nós temos muita coisa para aprender. Porque quando eu cheguei aqui em 1999, eu achava que eu sabia muita coisa. Mas pela primeira vez eu vi uma pessoa que nunca me viu dizer que Deus mandou consagrar e ia consagrar, sem nem me ouvir pregar. Ele nunca me ouviu pregar, nem sequer me ouviu orar. E naquele momento, eu e a minha esposa, quando fomos nos recolher à noite, a gente ficou olhando uma para a cara do outro, assim, tipo assim: o que é isso? Você está entendendo, amados, a profundidade do que eu estou falando? Por isso que quando você olhar para essa pessoa do seu lado, com certeza você já viu coisas nela que fizeram impacto em você. Pessoas que você não esquece por toda a sua vida, por pequenas atitudes que levam você a dizer assim: puxa, eu pensei que eu sabia, eu não sabia era nada. Mas o melhor de tudo estava por vir. Quando a Valdinéia olha para mim e diz assim: vou pregar hoje, bispo. Tá difícil. Misericórdia. Hoje é choro só, mas não é ranger de dente. Eu oro por ti há muitos anos. Como é que pode, irmã? Nunca me viu. E eu naquele momento eu pensei, por quantas pessoas eu tenho orado que eu nunca vi, e eu vi que eu ainda não tinha aprendido o que era ser crente. Quando eu chego aqui, todas as vezes que eu chego aqui, eu vejo algumas pessoas nesse lugar. Eu não ando com você, eu não moro com você, eu não sou aqui desta casa, mas eu vejo em você coisas. Irmão, eu gosto da tua alegria de servir ao Senhor. Vocês conseguem ver a alegria de servir ao Senhor naquele irmão? É demais. Esses dias nós estávamos conversando na reunião dos homens lá em casa. E eu estava contando a história da igreja, porque às vezes a gente esquece. Nós vamos falar hoje sobre raiz. A gente esquece de onde a gente veio. E eu estava contando a história, e eu contei exatamente essas coisas. E naquele momento eu estava dizendo assim, coisas que me marcaram nessa casa. O abraço da dona Beré. E eu disse assim para o Paulo: lembra do abraço da dona Beré? E ele estava fazendo churrasco com o Gessé, numa sala do lado. Ele olhou para mim assim. Os olhos encheram de lágrimas e disse: é impossível esquecer. O que é que você vê, amado? Olha de novo. Perceba. Foram orações, Kennedy. Foram informações, Luiz Cláudio. Luiz Cláudio é um cara que me ensinou a pescador de bênçãos na internet, livros espirituais. Ele me mandava: olha esse livro, já leu esse livro? Já viu isso aqui na internet? Já viu? E eu ficava entusiasmado. Eu dizia: como é que eu vou ler tudo isso? O cara me manda muita coisa. Você precisa enxergar, amados, que servir não é o que você faz, mas é o que as pessoas estão vendo em você.
o que é que você vê em mim? Porque se você consegue ver em mim alguma coisa, então eu serei útil para você. Está entendendo, amados? De vez em quando eu gosto de um amém, um aleluia. Vamos treinar um pouquinho, aleluia, amém, tá? O pessoal lá do fundão, amém, aleluia. Pô, ajuda aí, cara. Vamos para o texto, amados. Qual é o texto da nossa... Eu estou chorando tanto aqui que eu até já perdi as coisas aqui. Misericórdia. Tem que botar um limpador de para-brisa nesse óculos. Abra sua Bíblia em Jeremias 17, verso 5 ao verso 8, que é o texto que nós temos no post. Tem aí o post dos 35 anos? Pode tirar o meu aí, botar o post desses 35 anos. Queridos, há 26 anos eu estou nessa casa, porque eu vi no Bispo Roberto o que é servir. E esse texto ele fala disso. No domingo pela manhã eu vou pregar sobre arbustos ou árvores. Mas hoje eu quero falar sobre a nossa raiz. A nossa raiz. Quem não tem raiz, querido, é uma planta, é uma árvore, é um arbusto, é qualquer coisa que não vai suportar o primeiro vento que vier. As irmãs aí que gostam de planta, né? Às vezes a Débora viajava e dizia assim, olha, rega uma vez por dia. E se ela fosse ficar 4 dias fora, eu pensava, não, eu vou botar água para 4 dias. Depois eu tinha que ficar orando para que a planta ressuscitasse, irmãos. Porque você sabe, né, o que acontece. Ignorância, né? O homem sempre quer ir pelo resumo da coisa. Esse texto de Jeremias 17, no verso 7 e 8. Porque nós temos aqui só o 8, né? Foi isso, né? Mas vamos botar o 7. Porque se não botar o 7, a gente não vai entender o porquê do 8. Bota aí o 7, 17, 7. Isto. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Você pode falar? Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. O bispo confiou que podia me colocar como pastor em Porto Alegre. Não, ainda está no 7, irmã, não faz isso comigo. Aí quebra o pastor. Por quê? Porque tem esperança. O bispo Roberto é recompensado pela esperança de saber que ele confiou no Senhor. E o que ele espera é que eu continue servindo, como eu fui chamado. Você está entendendo, amados? Que eu estou usando a minha própria vida como um testemunho. Eu não estou falando que o bispo Roberto é perfeito. A Valdinha sabe quanto ele não é perfeito. Se perguntar para minha esposa, misericórdia, ela tem uma lista. Mas não é isso que se trata, queridos. Não se trata de nós. Não se trata nesse momento de você. Mas se trata daquilo que você ouve de Deus e realiza. Amém, queridos? Você ouve de Deus e realiza. Então, aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, agora sim, vem o verso 8. Diz que quem confia, quem tem esperança, ele é o quê? Ele é como uma árvore plantada. Primeiro, o que é uma árvore plantada? Você já plantou uma árvore? Já plantou? Eu lembro que meu pai,
As frutas que eram comidas lá em casa, ele pegava, separava as sementes, e nós íamos para um parque, e lá naquele parque ele plantava aquelas sementes. Não sei se você já fez isso, ou lá na sua casa. Nós somos plantados, amado. Diga para o teu irmão, você foi plantado. Você não caiu de paraquedas. Você não é uma falha da natureza. Você não é um engano na engenharia divina. Não é? Concorda comigo? Tenha isso em mente, querido. Se você confia no Senhor e se você tem esperança no Senhor, Ele te coloca no lugar certo. Mas aí diz o texto que é plantada onde? Junto às águas. Eu digo, junto a uma fonte, junto a um lugar que vai sempre te alimentar, junto a um lugar que nunca vai faltar. Por que não é colocado, irmãos, a árvore dentro do rio? Não seria mais prático? Não, por quê? Porque a planta morreria. A planta não se fixaria no fundo do rio, porque ela é mole. Amém, queridos? Estão entendendo? Estão entendendo? Oi, tudo bom? Lá atrás, lá, ó. Como é que você está? Saudade de você. Aí, nome mais difícil, né? Você foi plantado e não é em qualquer lugar. Você foi colocado junto a um lugar de alimento, de palavra, de fonte. Daqui a pouco você vai começar a dar glória a Deus, que você vai entender. Que estende as suas raízes para o ribeiro. Para onde você estende a raiz? Não é para o lado contrário da fonte, das águas, do alimento. É exatamente para o lugar onde você será alimentado, onde você tem certeza que será bom, agradável. Quem pode dizer amém? Vai chegar um momento, lá no sul agora está frio. Aqui os irmãos, está frio. Misericórdia, mano. Se eu pudesse, eu estava de bermuda aqui agora. Chinelo de dedo. Misericórdia, né? Mas vocês estão programados para um outro, não é? A gente lá está -2, tranquilo, né? Tomar um chimarrão, ficar no sol comendo bergamota, tangerina, não sei como é que vocês chamam o nome aqui. Mexerica, né? Sei lá, tanto nome. Não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes. Irmãs que têm plantas em casa, quando você olha para a planta, a primeira coisa que você vê, a cor das folhas. Você não vê a raiz. Ou você todo dia, para olhar para a planta, você tira do vaso, tira a terra, olha a raiz e planta de novo. Não, né? Você olha o quê? Folhas. E às vezes as folhas estão secas. E aí você percebe pelas folhas que você precisa colocar mais água, que você precisa colocar mais nutriente. Amém, irmãs? É verdade? É isso mesmo? E as folhas que estão secas, vocês tiram. Estão mortas. Amém? Mas eu ainda não cheguei na pregação dessa noite. E no ano da seca, não se perturba, nem deixa de dar fruto. O que está falando aqui? No ano da seca, não deixa de dar fruto. O que está falando aí mesmo?
na seca, não deixa de dar fruto. Queridos, esse texto é nada mais, nada menos do que uma promessa. A primeira coisa, se eu começasse de trás para frente, não vai deixar de dar fruto. Se você confia no Senhor, se a sua esperança está no Senhor, você não vai deixar de dar fruto. É uma promessa, você vai dar fruto. Agora, o que Deus começou a falar comigo? Que às vezes a gente está tão preocupado em dar frutos, que a gente esquece do principal. Como está a minha raiz? E aí eu quero que você vá para um texto, bota aí para nós, um texto de Romanos 11, 16 a 18. E aqui vem a primeira lapada espiritual desta noite, para que nós venhamos aprender. Jesus é a raiz de Davi, Jesus é a pedra angular, Jesus é o fundamento, Jesus é a base. Sem Jesus, não adianta. Sem Jesus, eu não estaria aqui. Sem Jesus, a Valdiné não estaria orando por mim. Sem Jesus, o Bispo Roberto não teria ouvido o chamado da minha vida. Sem Jesus, aquele irmão não estaria nesta alegria plena. Sem Jesus, o Luiz Cláudio não ia procurar livros maravilhosos. E nessa noite, a única coisa que Jesus está fazendo aqui é querendo que você fale: Jesus, eu tenho que olhar para a raiz. Antes de ler esse texto, eu estava vendo esses dias um pastor que estava pregando, e ele estava dizendo assim: antigamente, quando a igreja, os mais velhos aí daqui a pouco vão, porque eu sei por causa da igreja do meu avô, que eu ia no interior do Rio Grande do Sul, reverendo Aniceto Vera, meu pai da minha mãe, e eu chegava lá na igreja, não tinha, naquela época, não tinha isso aqui. Não tinha cantor naquela época, veio depois. Gente, eu nasci em 68, para vocês terem uma ideia. Quanto tempo e não tinha. Aí o que aconteceu? As igrejas começaram a ter o cantor cristão, na Batista, a harpa cristã, na Assembleia de Deus, o inário, na igreja presbiteriana era inário, né? Inário, é. Então, dava um nome. O que é isso? Isso é estrutura. Amém, queridos? Facilidade. Fica mais fácil colocar aqui a palavra? Fica mais fácil. Por quê? Porque aqui eu vou colocar a palavra que vai ficar igual para todo mundo. Porque possivelmente você tem uma Bíblia NVI, o outro tem uma Bíblia ARA, o outro tem uma Bíblia Scott, né? Cada um tem uma. Aí daqui a pouco as versões. Eu estava pregando lá em Porto Alegre e tem um texto, que depois eu vou ler para vocês, lá em Mateus 13:6, que o texto que eu queria, só uma versão tinha. E aí eu disse assim: irmão, lê. Porque, assim, deixa eu só explicar. A igreja em Porto Alegre, a gente teve que tirar o telhado, fazer uma laje, e foi em setembro do ano passado, e até agora a gente não conseguiu ainda entrar na igreja, então a gente está se encontrando dentro de uma academia de ginástica de um irmão nosso lá, que é diácono, e está uma benção, né? Se você olhar no Instagram, na nossa igreja lá, você vai ver eu debaixo de uma máquina de musculação, né? Que eu chamo carinhosamente de máquina de tortura. E então por isso que eu estou falando essas coisas, a gente estava nesse ambiente, né? E é muito interessante essas coisas que Deus vai fazendo na nossa vida. Mas o que eu estava falando mesmo que eu me perdi? Estava indo. Então agora nós não temos projetor. Então assim, ó, cada sexta ou cada domingo nós estamos fazendo 2 cultos, cabe 40 pessoas no lugar, não cabe toda a igreja. Então a gente faz 2 cultos. E aí tem que cantar aquilo que o cara está cantando. E às vezes o cara puxa uma música que ninguém sabe, né? Então veio o quê? Facilidade. Facilita. Só que esse pastor que estava pregando, ele estava dizendo assim: o que acontece na igreja é que a igreja perdeu a raiz.
E hoje os mais jovens, eles não conhecem mais o que aconteceu no passado, as dificuldades do passado. E hoje a igreja não é mais espiritual, ela é estrutural. A igreja está vivendo das coisas que ela tem. Você está entendendo? Está entendendo mesmo, gente? Vocês tomaram café antes de vir? Eu tomei um café maravilhoso, feito pela Gabi, abençoado. Comi um pudim. A minha irmã que fez o pudim está aí? Depois eu vou orar por ti, viu? Eu até vou citar Jesus quando eu orar por ti. De tão bom aquele pudim. Que bênção. Fiquei sabendo, inclusive, que amanhã... Vem amanhã, queridos. Rapaz... Já é uma bênção me convidar para estar aqui. Aí fiquei sabendo que amanhã vai ter pamonha. Pensa num cara que ama pamonha. Você está olhando para ele. Pamonha no Rio Grande do Sul, ninguém faz. Praticamente eu tenho que chamar os gaúchos de pamonha. Vocês são uns pamonha. Não sei se vocês têm esse tipo de palavra, né, para o cara aqui. Porque não fazem pamonha. Então, amanhã eu vou estar aqui para comer a pamonha. Eu estarei comendo e dando glória a Deus. Amém, queridos? Não falte amanhã. Amados, a igreja perdeu a raiz. A igreja perdeu o fundamento. Hoje uma igreja está em cima de estruturas montadas. Eu não sou contra, não estou falando mal das estruturas. Nós temos ali uma câmera para filmar, que maravilha. Pessoas vão assistir esse culto daqui a um mês, daqui a um ano. Para vocês terem uma ideia, todos os dias alguém entra em contato comigo por causa das pregações do meu pai. Ele já é cidadão celestial faz 8 anos, mas as pregações dele gravadas continuam tocando nos corações e pessoas são batizadas no Espírito Santo. É bom a estrutura, é bom estar nessa cadeira aí? É bom? É bom. Só que, amado, nós lá em Porto Alegre aprendemos uma coisa. Nós saímos da nossa estrutura e fomos para uma academia. Cadeirinha de plástico. As primeiras cadeiras que nós compramos há 26 anos atrás. Hoje as nossas cadeiras são assim. Mas não ia caber tantas lá. Pegamos as de plástico. A gente fica juntinho, gente. A gente fica encostado, ombro com ombro. Quando eu digo assim, olha para o irmão do lado, não precisa nem virar no pescoço, só faz assim, ó, já está olhando. De tão junto que a gente está grudado. A gente sente o irmão respirando. E às vezes é bom, queridos, a gente lembrar que na dificuldade, não tendo a estrutura, nós continuamos tendo a raiz. A raiz é Jesus. Botou o texto aí para mim, querida? Romanos 11:16. E se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Quem nós somos? Nós somos os ramos. Vá lá, 17. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e você sendo oliveira brava, verso 18, foi enxertado... Oi, desculpe. Não, mudou muita coisa, hein? Não, tá certo. Foi enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz. Queridos, antes de ir para o próximo, que é o principal, o que acontece? Aí estava a briga entre judeus e os gentios. Os gentios estavam sendo salvos. Os gentios estavam sendo enxertados na oliveira brava. E os judeus estavam ficando...
Mas é o nosso Deus. É o nosso Deus. Quem são esses? Incircuncisos. Quem são esses? Da onde vêm? E estava essa luta, estava essa briga, e vocês conhecem muito bem a situação entre Pedro e Paulo, né? Pedro foi chamado para cuidar das ovelhas, e ele só queria cuidar das ovelhas judias e não dos gentios. E você conhece aquela história que ele é chamado para uma família de gentios, e ali aquela família é batizada no Espírito Santo, e os discípulos de Pedro dizem assim: mas olha só, os gentios sendo batizados no Espírito Santo. E essa era a briga. Essa era a briga. Eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos. Muitas vezes nós estamos olhando para os ramos, nós estamos perdendo tempo olhando para os ramos. Quem é você aqui na igreja? Chegou ontem. Não importa se você chegou ontem. Se Deus colocou você como planta colocada junto ao ribeiro, você vai beber da mesma água. E no final você vai dar fruto como alguém que está aqui há 35 anos nessa casa. Quem que está aqui há 35 anos? Não, tu não está porque tu foi embora e voltou. 35 anos nessa casa, direto. Desculpe, o tio é direto. 35 anos direto, é só tu. Bando de incircuncisos, gentios. Só temos uma Oliveira Brava aqui. Você se sente menor? Eu não me sinto menor por ter só 26. Tu te sente menor por ter saído e voltado? Não te sente menor. Desculpe, o tio foi bem duro contigo. E aí, Samuel, tu te sente menor? Tu nem tem essa idade para ter, né? Tá aí, né? Nasceu aí. Eu nasci em 68, em setembro. Em dezembro eu já era Jesus na manjedoura, na peça teatral. Eu sirvo no ministério teatral. Foi o meu primeiro ministério, Kennedy. Sabe aquela palavra que diz assim, e Jesus disse: vocês farão coisas maiores? Eu fiz uma coisa que Jesus não fez nunca, quando era criança. Eu era Jesus na manjedoura com um bico na boca. Esse texto aqui, queridos, vai para o 18 agora. Agora o 18 vai chocar você. Não se glorie contra os ramos. Olhe para o teu irmão. Eu não tenho nada contra você, não me importa a sua idade, o que você faz. Claro, não estou falando de pecado, né? Onde você trabalha, se você é filho de quem, se você é pai de quem. Eu não estou vendo você falar para a pessoa do lado: olha, gente, vocês conheceram meu pai era chato, vivia falando isso, eu peguei essa mania dele de você conversar com os irmãos na igreja. Aí eu não gosto disso, eu sou ramo, enxertado, porque Oliveira Brava é só o bispo. Eu fui enxertado na manancial, queridos. É verdade. Desculpe. Não é brava. Oliveira é verdadeira. Eu fui enxertado. Eu fui enxertado. Você foi enxertado nesse lugar. Você foi enxertado. Só que acontece, o texto está dizendo o quê? Mas se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz. Você não sustenta a raiz. Dulce também. Toda vez que eu estou na igreja, quem está lá? Dulce. Você também não foge disso aí, né? Falcão. Não é gavião, não. Você está entendendo, queridos? Vê o maestro aqui, a sua esposa. Paulo, o mesmo do meu filho. Glória a Deus. Samuel agora com os filhos. Pensa. Os irmãos do Varjão. Filha do Luiz Cláudio. Quantos anos tem?
20, nem nascida era quando eu cheguei aqui. Era só um plano de Deus. Olhe para o ramo que está do seu lado, querido. E diga, não é você que manda em nada. Quem manda aqui é a raiz. É Jesus. Quem manda é a raiz. E sabe por que você vai dar fruto? Porque é a raiz que está mandando seiva para você. É a raiz que está falando com você. É a raiz que está te alimentando. E eu estou só atrapalhando o cara que está filmando. Eu vou voltar para lá porque eu sei que... Misericórdia, né? O cara tenta filmar a gente fica fugindo. Lembre que não é você que sustenta a raiz. Lembre que não é você que sustenta a raiz. Para tudo na sua vida você tem que lembrar disso. Lá no teu trabalho, quem te colocou? Foi a minha inteligência, foi a minha sabedoria? Não, foi o Senhor. Porque se não foi o Senhor que te colocou lá, então você está plantado no lugar errado. Pode ser uma palavra que você não goste inicialmente. Mas eu quero dizer que há 26 anos, Deus tem sido uma bênção. Não importa o número de pessoas que entram, pessoas que saem. Eu quero dizer uma coisa, a raiz continua a mesma. E quando Ele fala uma palavra, a palavra ela é fiel. Eu sei o que vai acontecer no futuro. Pastor, tu não está preocupado? Preocupado com o quê? O que diz o texto inicial que a gente leu em primeiro lugar? Aquele que confia no Senhor e que a sua esperança está no Senhor, é como árvore plantada junto ao ribeiro, que estende a raiz. O que é estender a raiz? Como é que eu estendo essa raiz? Como é que eu estendo Jesus? Quanto eu mais confio nele, mais as raízes se estendem. Quanto eu mais confio nele, mais ele me alimenta. Quando Deus entrega para você um ministério, e você sabe dos talentos que diz na Bíblia, entregou para um, entregou para outro, teve um que enterrou. O que ele achou? Que ia crescer uma árvore de talentos? Muitas vezes Deus está te dando algo para fazer. E Deus está olhando para você e diga assim, e você está dizendo, Senhor, eu quero mais. Querido, usa o que tu tem aí direitinho, que depois eu te dou mais. Não sei se você já teve essa experiência com seu pai, eu tive. Pai, me dá dinheiro, o que tu quer? Vou comprar pipoca. Aí meu pai me dava dinheiro para pipoca. Aí eu voltava, cadê a pipoca? Eu resolvi não comprar. E ele não pediu o dinheiro de volta e eu não dava o dinheiro de volta. No outro dia eu chegava, pai, eu quero pipoca. Ele dizia assim, usa o dinheiro que eu te dei ontem. Jesus hoje está falando para você, usa, que eu te usarei. Estende a raiz. Estende a raiz. O pessoal do louvor podia estar aqui em cima, né? Não se preocupe que eu não vou terminar agora não, mas eu estou sentindo que a gente precisa adorar aquele que está aqui, Senhor dos senhores, a raiz de Davi. Há um texto, queridos, em Mateus 13:6, enquanto eles estão vindo para cá. Você lembra daquela palavra do semeador? O semeador saiu para semear e jogou a semente. E aí começa a contar as situações. E uma dessas situações é esta. Saindo, porém, o sol a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Só que exatamente, eu não lembro qual, é uma das Bíblias, uma das versões diz, não tinha raiz profunda. Secou. Infelizmente, irmãos, nós estamos com pessoas dentro das igrejas
em que a raiz secou. Quando vem o problema, eu quero dizer uma frase que eu ouvi de um pastor de Ribeirão Preto. Porque quando deu a enchente lá em Porto Alegre, no início a gente começou a ajudar as pessoas e tiveram pastores que perderam tudo. E nós fomos auxiliados pelo Ministério Billy Graham. 9 aviões desceram na base aérea de Canoas, trazendo mantimentos, trazendo bombas que transformavam a água suja em água pura. E eles chamaram os pastores, e eu fui chamado num hotel, e eles perguntavam assim: a sua igreja foi atingida pelas águas? Eu digo não. Algum membro da sua igreja foi atingida pelas águas? Eu disse sim. Eu tenho uma família que foi atingida pelas águas. Um drama aquela família. Ele tinha uma casa nos fundos de madeira, ele perdeu toda a casa, mas ele estava construindo na frente um prédio que não estava acabado, com 2 andares. E ele pensou: eu vou subir no 2º andar, vou levar as coisas para o 2º andar, a água vai subir, a água vai descer, porque nunca tinha acontecido aquilo. E a água subiu 5 metros. E eles não tinham como sair da casa. Dias eles ficaram ali, fazendo suas necessidades num balde de plástico, comendo coisas cruas, porque não tinham como fazer. E eu falei para aquele pastor americano, com a intérprete do lado, eu dizia: eu tenho uma família, o que esta família precisa? Eu entrei em contato com eles, claro que depois os bombeiros tiraram essa família de lá. A menina, a pequenininha, ficou brava porque ela queria ter saído de helicóptero. E saíram com barco. Ficou indignada, que queria andar de helicóptero. E eu perguntei para ele, pode ser que ele esteja nos assistindo: o que tu precisa? E ele disse: eu preciso de uma fossa. Quanto custa? 7 mil. Era menos de 7 mil. E eu cheguei para o americano e disse: precisamos de 7 mil. Eles deram 7 mil. Teve igreja que perdeu tudo, que eles deram 200 mil. E depois que tudo secou, esses americanos voltaram e disseram: vamos levar todos os pastores que passaram por essa situação para Gramado, pastores e suas esposas, e vocês vão ficar lá por nossa conta. E nós vamos levar pessoas que vão falar com vocês. E convidaram esse pastor, de vários pastores, um pastor que é de Ribeirão Preto. Um testemunho maravilhoso. Um pastor que ele é ateu, ele chega na igreja, a sua esposa se converte. Ele chega na igreja ateu, psicólogo. E ele começa a ouvir o pastor. Em vez de ouvir a palavra, ele está ouvindo o pastor. E ele diz para a esposa assim: esse pastor está com problemas. Para de ficar diagnosticando as pessoas. No final do culto, esse homem ateu chega no pastor e diz: pastor, você está assim, 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 assim. E o pastor começa a chorar. A alma do pastor estava definhando. E ele começa a trabalhar com o pastor. E naquele momento há uma troca. Ele com a sua psicologia e o pastor com a palavra de Deus viva e eficaz. No final das contas ele se converte, vira pastor. E hoje ele ajuda pastores. E a frase que ele disse é: pastores, não deixe que o problema seja um problema, mas um exercício ministerial. Você entendeu? Não deixe que o problema vire um problema, mas transforme ele num exercício ministerial. Porque Deus tem a solução para todas as coisas. E você dará fruto, sabe por quê? Enquanto você mantém a raiz forte, a raiz firme na sua vida, a raiz funda. Jesus é a sua raiz. Você dará fruto. Como eu disse, quando eu olho para vocês, eu vejo aquilo que vocês me ensinaram. Eu sou um fruto de vocês. Eu sou um fruto de vocês. Eu estou aqui porque a igreja me trouxe de avião. Eu sou um fruto de vocês.
Você semeou. Você está entendendo, amados? É assim que eu vejo vocês. Quando eu estive com câncer, muitos de vocês enviaram recursos. E eu dizia: Jesus, por que só não tira o câncer, cura o câncer e pronto? E o Senhor disse: não, eu estou usando os meus servos para te mostrar que a igreja não é só cura. E eu mais uma vez aprendi com Jesus, eu achava que a igreja era cura. Sim, eu estou curando, não é a tua enfermidade, eu estou curando a tua alma. Por quê? Porque eu era um homem que ficava constrangido quando se falava em dinheiro. Eu não gostava de pedir. Há uma coisa estranha em mim, é estranho, eu não sei. Tem psicólogos aí de plantão, eu preciso fazer uma, né? Gente, alguém vem com um presente para mim, eu não sei receber. Eu não sei receber um presente. Eu fico sem jeito. Tem alguém assim aqui? Igual a mim? Tem? Ó, que estranho isso, né? E aí depois eu me arrependo e eu me sinto frustrado, porque eu penso assim: puxa, eu não consegui demonstrar minha alegria por ter recebido aquele presente como o irmão merecia. E eu me frustro. Mas um belo dia Jesus curou. Jesus curou. Tem um irmão que chegou para mim e disse assim: pastor, Deus mandou eu fazer uma compra no supermercado. A gente lá no sul chama de rancho. Aqui também? Sabe o que é? Rancho. Enche um carrinho. Hoje em dia a gente enche um cestinho e já está feliz, né? E o irmão ficou constrangido, falou com a mulher dele para falar com a minha mulher. A mulher dele veio falar com a Débora: Débora, o meu marido disse que o senhor mandou dar um carrinho de mercado. E a minha esposa, muito sincera, disse assim: mas nós não estamos precisando, nós estamos bem. Quando a Débora veio falar para mim, eu senti assim: deixa ele dar, deixa ele dar. Quando ele deu, ele ganhou uma causa na justiça que há anos não vinha. Sabe, irmão, sabe o que é servir a Deus? É quando as pessoas veem em você. O que as pessoas estão vendo em você? Você é uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes. Já puxa uma música bem bonita aí. Todas são, né? Aleluia. Eu quero que você medite nessa palavra, queridos. Como é que está a sua raiz? A sua raiz são estruturas? A sua raiz são os pastores? A sua raiz é o nome da igreja? A sua raiz é a sua necessidade? Onde suprir ela é a minha raiz. Tem aquela música que diz que mesmo que não haja fruto, sabe qual é? Ainda... Conhece? Pode ser? Porque às vezes eu sou bem antigo, às vezes eu puxo umas que os irmãos são muito... Hein? Que dê, crente, quando o calor e o vento sopra, e vem a briga, a guerra, a luta. Sexta-feira passada, não, foi domingo, Daniel Zini, nosso líder de jovens, ele iniciou o culto e ele disse assim: antigamente eu tinha medo de ver o inimigo. Hoje eu me alegro de ver que quando eu vejo o inimigo, é porque eu sei que eu estou servindo bem. Hoje eu aprendi que quando vem a luta, é porque eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Você pode dizer nessa noite: olhei para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor está com seu cajado levantado nesta noite. Vamos segui-lo. Não olhe para os ramos. Não olhe para os ramos. E vocês ainda não começaram a cantar porque estão esperando eu parar? Eu vou continuar e vocês estão cantando, tá? Segura. Vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Eu quero orar por você, vem aqui à frente, queridos. Por mais pressão que seja a situação, Vem aqui. o controle ainda está Vem aqui, amados. na palma de tuas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Agora eu quero ver a fé. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Se alegre. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia